Ofício 108/2025, de 11 de junho de 2025. A Sua Excelência, senhor Domingos Rodrigues Porto Neto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Palmas Monte Alto. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando o remeto a Vossa Excelência e demais vereadores o projeto de lei número 10 de 2025, que define o vencimento básico dos novos cargos da administração pública do município de Palmas do Monte Alto, na forma que se especifica, e dá outras providências para apreciação e votação nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa. Na certeza de contar com o vosso apoio e consideração dessa egrégia Casa, manifesto vossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Túlio Rocha, Laranjeira Rocha, prefeito municipal. Exposição de motivos. Projeto de lei número 10 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a par de cumprimentar nessa oportunidade, encaminho a Vossa Excelência esse projeto de lei ordinária para apreciação dos nobres edis, com o intuito de instituir a remuneração para os cargos criados para a gestão municipal do meio ambiente e sustentabilidade, e para promover e fazer cumprir de forma efetiva a política municipal de meio ambiente, conforme acordado com o Ministério Público em termos de ajustamento de conduta. Visa esse projeto de lei também ordenar a submissão dos ditos cargos criados ao plano de carreira já instituído no município, normatizado na Lei Municipal 434/2003, e suas alterações posteriores. A criação de cargos e a definição de remuneração específica para o setor de meio ambiente são essenciais para fortalecer a estrutura administrativa e garantir a efetividade das ações voltadas à preservação, conservação e sustentabilidade dos recursos naturais. O meio ambiente desempenha papel fundamental na qualidade de vida da população, na manutenção do equilíbrio ecológico e na promoção do desenvolvimento sustentável. Diante disso, é imprescindível que haja profissionais qualificados com cargos bem definidos e remuneração adequada, capazes de planejar, implementar e fiscalizar políticas ambientais de forma eficiente e transparente. Além disso, a criação de cargos especializados contribui para a valorização dos profissionais da área, incentivando a qualificação continue a dedicação ao tema, o que resulta em melhores resultados para a gestão ambiental. A remuneração adequada também é um fator motivador que atrai e retém talentos, promovendo maior comprometimento e eficácia na execução das atividades. Diante do exposto, a criação de cargos e a definição de remuneração específica representam um investimento na qualidade da gestão ambiental, contribuindo para o cumprimento das metas de proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável do município. De crucial sabência, a municipalidade firmou com o Ministério Público Estadual Ambiental um termo de ajustamento de conduta, o TAC, comprometendo-se a realizar concurso público para provimento desses cargos, em prazo que já se encontra em curso. Por esse motivo, requer que seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme o artigo 175 do regimento interno desta Casa, a ser votado conforme as prescrições do artigo 109 do mesmo diploma legal. São essas, senhor presidente e nobres vereadores, as razões que levam a submeter à vossa apreciação esta proposta de lei. Cordialmente, Marcos Túlio Laranjeira Rocha, prefeito municipal. Projeto de lei 10 de 11 de junho de 2025. Define o vencimento básico dos novos cargos da administração pública do município de Palmas do Monte Alto, na forma que especifica e dá outras providências.
O prefeito municipal de Palmas do Monte Alto, do estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido o vencimento inicial dos cargos fiscal ambiental, analista ambiental, meio socioeconômico e analista ambiental meio biótico, anteriormente criado nos termos do quadro abaixo. Cargo fiscal ambiental, número de vaga 2, vencimento 2.000, carga horária 40 horas. Analista ambiental, meio socioeconômico, número de vaga 1, vencimento R$ 2.500, 30 horas. Analista ambiental, meio biótico, vagas 1, vencimento R$ 2.500, 30 horas. Inciso 1º. Constitui requisito para ingresso na carreira de fiscal ambiental, além da prévia aprovação em concurso público, o ensino médio completo. Inciso 2. Constitui requisito para ingresso na carreira de analista ambiental, meio socioeconômico, além da prévia aprovação em concurso público, o ensino superior completo com graduação em áreas como ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política, geografia, economia e áreas correlatas. Inciso 3º. Constitui requisito para ingresso na carreira de analista ambiental, meio biótico, além da prévia aprovação em concurso, o ensino superior completo, com graduação em áreas como biologia, ecologia, engenharia ambiental ou ciências biológicas e áreas correlatadas. Artigo 2º. Aos cargos que se referem a esta lei, aplicam-se todas as disposições cabíveis constantes na Lei 464/2023 e suas posteriores alterações em relação ao plano de carreira. Artigo 3º. As atribuições dos cargos especificados nesta lei foram definidas na Lei Municipal 751/2025. Artigo 4º. O chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a promover, mediante decreto de adequação, complementação e fixação da estrutura regimental da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Comércio e Indústria do município de Palmas do Monte Alto, inclusive das denominações, competências e atribuições dos titulares dos cargos em comissão e das funções de confiança, bem como das suas unidades administrativas, sem que haja aumento das despesas. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, caso necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as deposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Palmas do Monte Alto, em 11 de junho de 2025, Marcos Túlio Laranjeira Rocha, Prefeito Municipal. Feita aí a leitura do projeto de lei, eu gostaria de solicitar da senhora vice-presidente, no meu nome, como relator, para fazer a leitura do parecer, por favor. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Define o vencimento básico dos novos cargos da administração pública do município de Palmas do Monte Alto, na forma específica e dá outras providências. Relatório. Submete-se à apreciação o presente projeto de lei, de autoria do chefe do Executivo, prefeito Marcos Túlio Laranjeira Rocha, que define o vencimento básico dos novos cargos da administração pública do município de Palmas de Monte Alto, na forma específica e dá outras providências. Na exposição de motivos, o prefeito indica que o objetivo do projeto é instituir a remuneração para os cargos criados para a gestão municipal do meio ambiente e sustentabilidade e para promover e fazer cumprir de forma efetiva a política municipal de meio ambiente, conforme acordado com o Ministério Público no termo de ajustamento de conduta. O referido projeto foi encaminhado à Câmara Municipal em caráter de urgência, é o que importa relatar. 2. Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conforme artigo 60,
inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final compete manifestar sobre todos os assuntos entregues à apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico. Nesse ponto, e em consonância com a assessoria jurídica desta Casa, entende a referida comissão pela regularidade do projeto de lei número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Quanto à iniciativa de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica de Palmas de Monte Alto, de modo que a criação ou extinção de cargos no âmbito da administração pública municipal se enquadra no rol das suas competências nos exatos termos do artigo 159, parágrafo 2 do Regimento Interno da Casa e do artigo 36, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município. Com relação à constitucionalidade material, aquela entendida como consonância do projeto de lei em Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do município e demais regramentos legais que regem a matéria, também não se observa qualquer vício capaz de impedir a sua tramitação. Nesse sentido, como aponta a justificativa, tratou o projeto de instituir a remuneração inicial para os cargos criados para a gestão municipal do meio ambiente e sustentabilidade e para promover e fazer cumprir de forma efetiva a política municipal de meio ambiente, conforme acordado com o Ministério Público em termos de ajustamento de conduta. Dessa forma, o projeto de lei em análise não apresenta qualquer vício de constitucionalidade capaz de inviabilizar a sua tramitação. Registra-se que o projeto de lei foi enviado em caráter de urgência pelo Poder Executivo e, conforme disposição nos artigos 136, parágrafo 7, inciso 6º, deverá ser analisado pelo plenário em discussão única. Conclusão. Ante o exposto, pelos fundamentos já estampados nesse parecer, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta pela constitucionalidade do projeto de lei número 10 de 2025. É o parecer. Palmas de Monte Alto, 16 de junho de 2025. Adriana dos Santos Pinto, presidente. Domingos Rodrigues Porto Neto, relator. Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, membro. Feita a leitura do parecer da comissão, eu coloco a mesma em discussão. O vereador quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, eu coloco o parecer em votação. O vereador concordar com a aprovação, que diga sim, discordar, que diga não. Vota o vereador Vandilson? Sim. Vereador Zé Anísio? Sim. Vereador Valdenilson? Sim. Vereador Joaquim? Sim. Vereador Carlos Alberto? Vereadora Selma? Sim. Vereador João Batista? Sim. Vereador Almir? Sim. Vereadora Ana Bárbara? Sim, presidente. Vereadora Adriana? Sim, presidente. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. E nesse momento eu coloco em discussão o projeto de lei número 10, de autoria do Executivo. O vereador que quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Vereadora Ana Bárbara, com a palavra. Senhor presidente, vou ser bem breve, permita falar sentado. Boa noite, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Senhor presidente, como foi feita a leitura aí pelo primeiro secretário dessa casa, como também a relatoria do vereador Domingos Rodrigues Porto Neto, é um projeto que foi enviado de caráter de urgência, onde há uma necessidade extrema, né, do município se adequar conforme uma exigência do Ministério Público, onde foi feito um acordo, né, um TAC. E, nesse sentido, a adequação se faz para a questão dos cargos, né, de fiscal ambiental e analistas, tanto analista socioeconômico como também meio biótico. A Câmara já tinha votado anteriormente na criação dos cargos e agora o projeto vem, né, com a definição dos vencimentos básicos para os devidos cargos já mencionados, uma vez que o próprio projeto e a mensagem, né, do chefe do Executivo já coloca que a ocupação desses cargos será provenientes por meio de concurso público, conforme ajustamento aí com o Ministério Público. Então, por conta dessa necessidade de adequação, eu peço, né, aos colegas vereadores, em especial os colegas da minha bancada, do Partido Avante, que vote favorável a esse projeto número 10, uma vez que a gente, de uma certa forma,
também acaba atendendo à exigência do Ministério Público aqui com esse termo de conduta. Essas são as minhas falas. Boa noite, senhor presidente. Feita aí a leitura, você já fala da vereadora Bárbara, não havendo mais nenhum inscrito, eu coloco o projeto em votação. O vereador concordar com a aprovação do projeto, que diga sim, o discordar, que diga não. Como vota a vereadora Adriana? Sim, senhor presidente. Vereadora Ana Bárbara? Sim. Vereador Almir? Vereador João Batista? Vereadora Selma? Sim, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto? Vereador Joaquim? Sim, senhor presidente. Vereador Valdenilson? Vereador José Anísio? Sim, senhor presidente. Vereador Vandilson? Sim. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 10, de 11 de junho de 2025, que define o vencimento base dos novos cargos da administração pública do município de Palmas de Monte Alto, de forma específica e dá outras providências. Que seja comunicado ao Poder Executivo a aprovação por unanimidade do mesmo e que seja tomadas as devidas providências. Nesse momento, nós passamos a leitura do projeto de lei número 23 de 2025. Solicito da senhora secretária fazer a leitura, ou senhora vice-presidente fazer a leitura. Autoria da vereadora Ana Bárbara. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura, vez que já, todos os vereadores já têm conhecimento, já passou nas comissões. Em discussão, a solicitação da vereadora Selma. O vereador que quiser fazer uso quanto à solicitação, que se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, coloco em votação a solicitação da vereadora. O vereador concordar que permaneça como estão. Aprovado, será dispensada a leitura e, ao mesmo tempo, solicito que seja feita a leitura do parecer, do qual solicito da vereadora Barra fazer a leitura aqui como relatora. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto número 23, 2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Disciplina diretrizes para implantação do Abril Azul no âmbito do município de Palmas de Monte Alto. Relatório. O submete-se à apreciação da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores do município de Palmas de Monte Alto o presente projeto de lei de autoria da vereadora Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, que dispõe sobre a implantação do Abril Azul no âmbito do município de Palmas de Monte Alto. O projeto de lei apresenta justificativa no sentido de promover a inclusão das pessoas com espectro autista, fomentando o conhecimento da população sobre o tema, com diversas políticas de atenção e cuidado. É o que importa relatar. Parecer. Conforme artigo 60, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, ao passo que compete à assessoria jurídica, órgão integrante da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições. Assim sendo, o projeto de lei número 23 de 2025 encontra-se regular e apto à tramitação pelas comissões até a votação em plenário. Quanto à iniciativa, é de competência do município legislar sobre o interesse local, nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica de Palmas de Monte Alto, de modo que instituir política pública para contemplar um determinado tema de importância para o município se enquadra no rol de suas competências, nos exatos termos do artigo 159, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa e do artigo 36, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município. De igual forma, o projeto de lei atende os limites impostos ao Poder Legislativo, não adentrando em esferas de competência privativa do Poder Executivo, pois se trata de competência concorrente entre os dois poderes. Com relação à constitucionalidade material, aquela entendida como a consonância do projeto de lei com a Constituição Federal, estadual, lei orgânica do município e demais regramentos legais,
que regem a matéria, também não observa qualquer vício capaz de impedir a sua tramitação. Desta forma, o projeto de lei em análise não apresenta qualquer vício de constitucionalidade capaz de inviabilizar a sua tramitação. É o parecer jurídico que deverá ser encaminhado à comissão competente. Conclusão. Ante o exposto, pelos fundamentos já estampados neste parecer, e em consonância com a assessoria jurídica, a comissão opina pela constitucionalidade do projeto de lei número 23/2025. Registre-se, por fim, que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete ao pensamento dos senhores vereadores que apreciarão o presente projeto de lei, o que reforça o caráter opinativo da presente peça. É o parecer. Palmas de Monte Alto, 16 de junho de 2025. Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, relatora. Adriana dos Santos Pinto, presidente. Domingos Rodrigues Porto Neto, membro. Ouvimos aí a leitura do parecer pela relatora. No momento, eu coloco em discussão. O vereador quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, eu coloco o parecer em votação. O vereador concordar com a aprovação do parecer, que diga sim, discordar, que diga não. Vereador Vandilson? Sim. Vereador José Anísio? Sim. Vereador Valdenilson? Vereador Joaquim? Sim, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto? Vereadora Selma? Vereador João Batista? Vereador Almir? Vereadora Ana Bárbara? Sim, senhor presidente. Vereadora Adriana? Sim, senhor presidente. Aprovado por unanimidade de parecer. Em discussão, o projeto de lei número 23, que disciplina diretriz para implantação do Abril Azul no âmbito do município de Palmas de Monte Alto, da outras providências. O vereador quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Autora, vereadora Ana Bárbara. Senhor presidente, mais uma vez, permita falar sentada. Colegas vereadores, vereadoras, imprensa, senhores e senhoras aqui presentes. O projeto de minha autoria, que implanta a campanha, na verdade, Abril Azul, porque nós sabemos da necessidade de inclusão das pessoas, não só do espectro autistas, mas de todas aquelas pessoas que têm seus transtornos neuroatípicos. Também, senhor presidente, é um momento em que o mês de abril, o pessoal vai ficar até um pouco disperso, acho que com a entrega aqui dos caldos, mas o mês de abril é um mês de conscientização, onde dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização das Pessoas do Espectro Autista, e o objetivo principal deste projeto é, de uma certa forma, fortalecer e ampliar o atendimento do nosso município a todas essas pessoas atípicas, como também uma forma de amparo, de uma certa maneira, aos seus pais, aos pais atípicos e aos responsáveis. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu peço a compreensão dos caros colegas vereadores e que todos possam votar favorável para esse projeto de lei número 23, que disciplina diretrizes para a implantação do Abril Azul no nosso município de Palmas de Monte Alto. Ouvimos aí a fala da vereadora Bárbara, autora. O vereador, não havendo nenhum inscrito, eu coloco o projeto em votação. O vereador que concordar com a aprovação, que diga sim, o discordar, que diga não. Vereadora Adriana. Sim, senhor presidente. Vereadora Ana Bárbara. Sim. Vereador Almir. Vereador João Batista. Vereadora Selma. Vereador Carlos Alberto. Vereador Joaquim. Vereador Valdenilson. Vereador José Anísio. Vereador Vandilson. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de 23 de 2025, que disciplina diretriz para a implantação do Abril Azul no âmbito do município e da outras providências. Nesse momento, nós passamos à leitura do projeto de lei número 26, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de receitas médicas digitadas no âmbito do município de Palmas de Monte Alto e da outras providências. Senhor presidente, gostaria de solicitar dispensa da leitura do projeto, senhor presidente. Em discussão, a solicitação da vereadora Ana Bárbara. Não havendo nenhum inscrito, coloque em votação. O vereador concordar com a dispensa, que permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, eu solicito do relator para fazer a leitura. Vereadora Ana Bárbara.
Parecer da comissão. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 26, de autoria do Poder Executivo, Poder Legislativo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de receitas médicas digitadas no âmbito municipal de Monte Alto e da outras providências. Relatório. Submete-se à apreciação da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores do município de Palmas do Monte Alto o presente projeto de lei de autoria do vereador José Anísio da Cruz Castro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão da receita médica impressa no âmbito do município. Como justificativo, o projeto indica que a medida visa dar maior clareza e segurança na administração de medicamentos, evitando erros na interpretação das receitas provocadas pela grafia ilegível. É o que importa relatar. Parecer. Conforme o artigo 60, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete manifestar sobre todos os assuntos entregues à apreciação enquanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico. Ao passo que compete à assessoria jurídica, órgão integrante da estrutura administrativa da Câmara, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições. Assim sendo, o projeto de lei número 26 encontra-se regular e apto à tramitação pelas comissões até a votação em plenário. Quanto à iniciativa, é de competência do município legislar sobre o interesse local nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica de Palmas de Monte Alto, de modo que dispor do regramento próprio a atuação de determinada categoria profissional no âmbito territorial do município. Se enquadra nos rolos de suas competências nos exatos termos do artigo 159, parágrafo 2º do Regimento da Casa e do artigo 36, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município. De igual forma, o projeto de lei atende os limites impostos ao Poder Legislativo, não adentrando a esfera de competência privativa do Poder Executivo, pois se trata de competência concorrente entre os dois poderes. Em relação à constitucionalidade material, aquela entendida como a consonância do projeto de lei com a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do município e demais regramentos legais que regem a matéria, também não se enquadra qualquer vício capaz de impedir a sua tramitação. Desta forma, o projeto de lei, em análise, não apresenta qualquer vício de constitucionalidade capaz de inviabilizar sua tramitação. É o parecer que deverá ser encaminhado. Conclusão. Ante o exposto, pelos fundamentos já estampados neste parecer, em consonância com a assessoria jurídica, a Comissão de Constituição e Justiça opina pela constitucionalidade do projeto de lei número 26, 2025. Registre-se, por fim, que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos seus vereadores que apreciarão o presente projeto de lei, o que reforça o caráter opinativo da presente peça. É o parecer. Palmas de Monte Alto, 16 de junho de 2025, Ana Bárbara Castro Laranjeira, relatora, Adriano dos Santos Pinto, presidente, domingo.net, membro. Feita aí a leitura do parecer da comissão, eu coloco o mesmo em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra quanto ao parecer, que se inscrevam. Vereador Luxo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e a imprensa aqui presente, todos uma boa noite, funcionários dessa casa. Quero dizer, senhor presidente, que esse projeto é de suma importância para o nosso município, né? Aonde vai vir aí as letras imprensa que os doutores vai preencher uma receita, coloca uma pequena letra e um risquinho, uns pinguinhos, aí vai na farmácia, os farmacêuticos estão tendo assim, uma dificuldade em adivinhar que remédio é aquele. E essa coisa não pode, quando se trata em saúde, não pode brincar. Tem que escrever direito para que qualquer uma pessoa leia uma receita. Aonde teve caso que o doutor, às vezes muito ocupado, tem que ter paciência em escrever, coloca o nome do remédio, não coloca as miligramas, aí vai comprar, o remédio tem diversos miligramas, aí não consegue comprar, ou o farmacêutico vai lá e põe qualquer um, entrega aí. A pessoa paga, leva para casa e lá esse remédio não vai fazer efeito. Por isso, eu
peço aos queridos vereadores que votem a favorável esse projeto, que é um projeto de suma importância para todos, aonde vai ir a receita que qualquer um de nós vai saber ler. Eu digo saber porque não sei se é eu que não sei ler, ou os doutores não sabem escrever, eu mesmo não. Se eu trabalhar na farmácia, só se for de guarda, porque lá para atender e receber e passar o remédio, eu não vou conseguir, entendeu? Então, eu não consigo ler as letras de doutores, que deveriam ser umas letras bem legíveis, apenas um risco, né? Essas são minhas palavras. Ouvimos aí o pronunciamento do autor e, nesse momento, eu coloco a vereadora Selma, que fazer uso da palavra quanto ao parecer. Senhor presidente, me permita falar sentada. Eu só quero acrescentar algo em relação ao projeto, uma fala, né? Nem ao projeto, mas uma fala que, de repente, pode ser considerada. Não participei da discussão na comissão, mas, de acordo com a fala dele ali, a gente percebe também outros, né, equívocos, digamos assim, em relação à receita, em relação à ausência da data. Então, é muito importante que também conste a data na receita, porque muitos remédios, né, têm chegado, às vezes, para mim, a receita, remédios controlados e não tem a data. Aí o paciente, ele não sabe nem a data que ele vai poder retornar para refazer a receita. Aconteceu um fato, mas a gente já levanta aqui para que possa, talvez, justificar isso lá poderia ter sido feito, né, em relação à comissão, mas não tive conhecimento da reunião, portanto, não participei para fazer esse questionamento. Mas muito importante, Lúcia, o seu projeto em relação a isso, e a gente enfrenta realmente essas dificuldades, né, principalmente em relação ao hospital, porque as unidades básicas de saúde, né, que eu tenho conhecimento de algumas, que já utilizam a receita impressa, né, lá no Pinga Fogo, no Distrito de Espraiado, e aqui no hospital, infelizmente, ainda acontece sem, né, escrita à mão. Parabéns pela iniciativa do projeto. Senhor presidente. Vereadora Adriana. Permita-me falar sentada. Em seu nome, cumprimento os demais colegas, vereadores, em nome da família do senhor Custódio, está aqui presente, cumprimento os demais que estão aqui nesta casa. Gostaria de parabenizar ali o nobre colega José Anísio por esse excelente projeto. Nós mesmos somos testemunhas de muitas das vezes, né, que um amigo nos solicita ajuda na receita e às vezes a gente não consegue identificar qual é o medicamento. Então é um projeto louvável, excelente. Parabéns, vereador. Desde já, conte com o meu voto favorável. Eu gostaria também de fazer da palavra das vereadoras que antecederam, parabenizar você, José, né? E também dizer que é de grande importância, né, que os médicos do hospital venham cumprir, né, através desse projeto de lei. Acredito eu que o prefeito irá sancioná-lo para que venha realmente ser digitado. É difícil, às vezes, compreender, né, alguma escrita de uns médicos. E a vereadora Selma gostaria de vereadora, sugerir a Vossa Excelência que faça um ofício ao secretário para que seja cobrado dos médicos e coloque a data, porque isso é de grande importância, porque se não tiver a data, os remédios não são liberados nas farmácias populares. Então, portanto, é de grande importância. Então, nesse momento, não havendo mais nenhum inscrito, eu coloco em votação o parecer. O vereador concordar que permaneça como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Nesse momento, eu coloco em discussão o projeto de lei. O vereador quiser fazer uso, se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, coloco o projeto de lei em votação. Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de receitas médicas digitadas no âmbito do município. O vereador concordar com a aprovação, que diga sim, discordar, que diga não. Vereador Vandilson. Vereador Zé Anísio. Sim. Vereador Valdenilson. Sim. Vereador Joaquim. Sim, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto.
vereadora Selma Teixeira, vereador João Batista, vereador Almir, vereadora Ana Bárbara, Sim. vereadora Adriana. Sim, presidente. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 26, de autoria do vereador José Anísio. Nesse momento, passamos para a discussão do projeto de lei número 27, que dispõe sobre a proibição do uso de capacete ou cobertura que oculte a face em estabelecimento público e privados, no âmbito do município de Palmas de Monte Alto, da outras providências, de autoria do vereador José Anísio. Solicito da senhora vice-presidente que faça a leitura do projeto. Solicito dispensa, senhor presidente. Em discussão, a solicitação da dispensa do projeto. O vereador que quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, coloque em votação a solicitação. O vereador concordar que permaneça como estão. Neste momento, solicito que seja feita a leitura do parecer da comissão, do qual solicita a relatora Ana Bárbara fazer a leitura. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 27, 2025, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a proibição de uso de capacetes ou cobertura que oculte a face em estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município de Palmas de Monte Alto e da outras providências. Relatório. Submete-se à apreciação da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores de Palmas de Monte Alto o presente projeto de lei de autoria do vereador José Anísio, que dispõe sobre a proibição de utilização de capacete ou cobertura que oculte em face em estabelecimento público ou privado do âmbito do município. Como justificativo, o projeto indica que a intenção é contribuir com a segurança pública, antevendo qualquer prática criminosa a qual o indivíduo possa valer-se da dificuldade de identificação pelo capacete ou qualquer outro meio que cubra o seu rosto. É o que importa relatar. Parecer. Conforme o artigo 60, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final compete manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, ao passo que compete a essa comissão, órgão integrante da estrutura administrativa da Câmara, analisar e opinar ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa das proposições. Assim sendo, o projeto de lei número 27 encontra-se regular e apto à tramitação pelas comissões até a votação em plenário. Quanto à iniciativa, é de competência do município legislar sobre o interesse local, nos termos do artigo 10, Lei Orgânica de Palmas de Monte Alto, de modo que impor restrições ao acesso de estabelecimento público ou privado aberto ao público, visando a garantia da segurança pública. Faz parte das suas competências nos exatos termos do artigo 159, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa e do artigo 36, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. De igual forma, o projeto de lei atende os limites impostos ao Poder Legislativo, não adentrando as esferas de competência privativa do Poder Executivo, pois se trata de competência concorrente entre os dois poderes. Em relação à constitucionalidade material, aquela entendida como a consonância do projeto de lei com a Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do Município e demais regulamentos legais que regem a matéria, também não se observa qualquer vício capaz de impedir a sua tramitação. Desta forma, o projeto de lei em análise não apresenta qualquer vício de constitucionalidade capaz de inviabilizar a sua tramitação. É o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Conclusão. Ante o exposto, pelos fundamentos já estampados neste parecer, em consonância com a assessoria jurídica, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final opina pela constitucionalidade do projeto de lei número 27 de 2025. Registre-se, por fim, que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos senhores vereadores que apreciarão o presente projeto de lei, o que reforça o caráter opinativo da presente peça. É o parecer. Palmas de Monte Alto, 16 de junho de 2025,
Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, relatora, Adriano dos Santos Pinto, presidente, Domingo Rodrigues Porto Neto, membro. Feita a leitura do parecer, eu coloco o mesmo em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra, se inscreva. Não havendo nenhum inscrito, eu coloco em votação. O vereador concordar com a aprovação do parecer, que se levante. O vereador concordar com a aprovação do parecer, que se levante. Aprovado por unanimidade. Todo mundo só aceitar. Concordar? O presidente está querendo ter os vereadores aqui uma pegadinha. Aprovado o parecer, faz por favor. Neste momento, coloque em discussão o projeto de lei. O vereador que quiser fazer uso da palavra, se inscreva. Vereador José Anísio. Senhor presidente, mais uma vez, que me permite falar sentado, né? Quero dizer a todos vocês que esse projeto também é de suma importância, né? Porque você vê hoje o mundo como vive, como é que nós estamos atravessando uma situação tão difícil em que os outros tentam usufruir do que a gente tem, do que, né? Quero dizer a vocês que essa proibição de usar capacete em locais públicos, em estabelecimento ou público, privado, desde que seja um botequim a um grande supermercado, que banco já é proibido, né? Então, eu quero dizer o seguinte, os capacetes são para usar na rua, gente. Desceu da moto, ou deixa na moto, ou segura na mão para identificar, que ninguém identifica. Eu mesmo não consigo identificar uma pessoa. Ainda tem gente que ainda põe uma peruca e põe o capacete em riba. Rapaz, quando eu estou em algum lugar que entra um de capacete desse jeito, se eu não conhecer, eu já estou olhando para onde eu vou correr, não é? E que se prepara, ou corre, ou se firma para alguma coisa acontecer, e esse caso está no Brasil todos, então nós temos que, enquanto a barba dos outros está queimando, vamos botar a nossa de moi, vamos proibir a entrada de capacete. Na minha casa, se até meu filho vai entrar de capacete, fala o capacete, tira, bota na mão. Não entra no estabelecimento de capacete, porque você pode receber uma porrada, uma coisa qualquer ali, entendeu? Porque a gente já anda tudo assustado com esse problema. Então, essa proibição do capacete, não, às vezes tem gente que pode se entender errado, fala, está proibindo usar capacete? Não. Só proibindo usar capacete, desde que se você descer da moto para entrar num estabelecimento, que tira o capacete. Eu mesmo, se eu tivesse a condição, a hora que essa lei começar a vigorar, eu daria uma plaquinha a cada um, proibido entrar de capacete, proibido entrar de capacete. Mas como eu não tenho a condição, eu acredito que os donos dos estabelecimentos vai mandar fazer e vai colocar, porque é de suma importância. Às vezes até o próprio dono desce da moto e entra de capacete. Aí o outro que vem assaltar entra de capacete. 90% dos roubos são capacete ou são luvas na cara, como é que fala? Peruca, né? Touca na cara, na cabeça, para ninguém identificar. A hora que nós vemos uma pessoa dessa entrando num estabelecimento, claro, a gente já vai ficar com medo. Ainda mais se for numa fila, você já... Eu casco fora na hora, fala a verdade. Então, eu peço a vocês que votem favorável e que essa lei não pode demorar e quero ver ela vigorando. Desceu da moto, tira o capacete, bota na mão e vai fazer sua coisa. Outro larga lá na moto. Graças a Deus que hoje também o pessoal está, muita gente não mais se importa em empanhar um capacete, que eu vejo aí na rua a moto e o capacete no retrovisor. Não, vereadora Ana Bárbara. Senhor presidente, permita falar sentado, só para complementar a importância do projeto de autoria do vereador José Anísio, dizer que às vezes a gente, ainda às vezes pode levar até por brincadeira, né? Mas a gente sabe o quanto o nosso comércio aqui em Palmas de Monte Alto já foi vítima, né? Às vezes até pessoas nas ruas ou na calçada, onde pessoas maldosas, de mau índole, bandidos passam, furtam o celular, entram na loja com o uso do capacete para não se identificar. Então, é uma medida importante, creio,
que pode estar até solicitando do chefe do executivo após, né, a publicação, que eu tenho certeza que o prefeito irá sancionar e será lei em nosso município, que informasse ao comércio e colocasse uma placa informativa, né, dizendo da lei que mantém essa proibição, até mesmo para os comerciantes ficarem alerta, né? Porque às vezes a gente acha comum, entrou de capacete, a gente conhece todo mundo, mas se você entra de capacete, a pessoa que está ali na frente não vai saber se você é conhecido ou não. Então, eu acho que é uma medida prudente, que às vezes, se a gente olhasse, nem precisava de uma lei regulamentando, mas infelizmente a gente sabe que é hábito, né? Às vezes até dos motociclistas, ali na preguiça mesmo, é rápido, eu vou fazer rápido, entra com o capacete e acaba deixando ali os comerciantes, até mesmo funcionários, às vezes uma saia justa sem saber se é um cliente ou se é um bandido. Então, eu acredito, parabenizar o vereador José Anísio em relação ao projeto 127 e o 26, que já passou na sua aprovação. Está de parabéns, vereador, e tenho certeza que será aprovado por unanimidade pelos colegas. Bom, ouvimos aí a vereadora Ana Bárbara, não havendo nenhum inscrito. Dizer que é de grande importância esse projeto, vereador. Está de parabéns aí. E pedimos que a nossa gente possa estar cumprindo realmente, né, o que for determinado por lei. Nesse momento eu coloco o projeto em votação. O vereador concordar que diga sim, discordar que diga não. Vereadora Ana Adriana. Sim, senhor presidente. Vereadora Ana Bárbara. Sim, senhor presidente. Vereador Almir. Vereador João Batista. Vereadora Selma Teixeira. Sim, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto. Vereador Joaquim. Sim, senhor. Vereador Valdenilson. Vereador José Anísio. Sim. Vereador Vandilson. Sim. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 27, que dispõe sobre a proibição do uso de capacete ou cobertura que oculte a face em estabelecimento públicos e privados no âmbito do município de Palmas de Monte Alto, da outras providências. Seja encaminhado ao Executivo para a sanção. Nesse momento, passamos a leitura dos parecer das indicações, do qual solicito a vereadora Bárbara como relatora para fazer a leitura do parecer, que também já fique como lida a indicação. Parecer indicações 2025. Esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final recebeu para análise, nos termos do artigo 60, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa, relatar e emitir parecer as proposições em epígrafe. Examinando as matérias quanto à sua forma, tem que se tratar de indicações conforme previsto no artigo 159 do Regimento Interno desta Casa. Quanto ao seu conteúdo, deve-se buscar saber se as referidas indicações encontram-se compatíveis com o PPA, LDO e lei orçamentária. As indicações de número 139 a 159, ora apresentadas, estudadas e analisadas quanto ao seu aspecto legal, verifica-se que as indicações se encontram em consonância com a legislação pertinente, onde busca em seu bojo benefício para as comunidades. Assim optamos pela aprovação das mesmas, exceto as indicações de número 147 e a de número 157. Indicação número 139, autora Selma Teixeira de Souza. Construção de refeitório e melhorias no espaço externo como alternativa de lazer do Colégio Municipal Elisa Teixeira de Moura, aprovado. 140, Selma Teixeira de Souza. Instalação de placa de boas-vindas na entrada do Distrito de Espraiado, aprovada. 141, autores Selma Teixeira de Souza, Domingos Rodrigues Porto Neto. Construção de quadra poliesportiva na comunidade de Barra do Araticum, aprovada. 142, vereadores Selma Teixeira de Souza, Domingos Rodrigues Porto Neto. Reforma, ampliação e melhoria da estrutura do Parque de Vaquejada Jair Pereira Pinto, de forma que seja contemplado ampliação dos boxes de atendimento,
de dança e circulação de pessoas, o da área de estacionamento, construção de novos sanitários, melhorias na pista de vaquejada, ampliação e cobertura das arquibancadas e demais adequações estruturais necessárias para o bom funcionamento do parque. Aprovado. 143, Selma Teixeira de Souza. Reforma do vestiário e arborização do campo de futebol no distrito de Espraiado. Aprovado. 144, Selma Teixeira de Souza. Reforma das casas de farinha das comunidades de Pindoba e Angico. Aprovado. 145, Selma Teixeira de Souza. Elevação do povoado de Barra do Riacho à categoria de distrito. Aprovado. 146, Valdenilson Ribeiro Costa. Construção de uma banca com bueiro na localidade de Sambaíba. Aprovado. 147, Valdenilson Ribeiro Costa. Priorização de calçamento da Avenida C do bairro Nova Palmas. Aprovada. 148, Valdenilson Ribeiro Costa. Construção de uma banca na localidade de Periperia. Aprovada. 149, João Batista Pereira de Moreira de Jesus. Construção de quebra-molas na Avenida Abaeté, na sede do município. Aprovada. 150, João Batista Moreira de Jesus. Construção de uma quadra poliesportiva na localidade de Lagoa dos Canudos. Aprovada. 151, José Anísio da Cruz Cássio. Construção de banheiros públicos na Praça da Bandeira. Reprovada por já existir uma indicação no mesmo sentido. 152, Valdenilson Ribeiro Costa. Calçamento da Rua 3, no bairro Jardim Brasil. Aprovada. Valdenilson Ribeiro Costa. Construção de quebra-molas na entrada do Agrestinho, nas proximidades da BR-030. Aprovada. 154, Domingos Rodrigues Porto Neto. Viabilização por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, o recapeamento asfáltico da estrada que liga a BR-030 ao distrito de Pinga Fogo. Aprovado. 155, Domingos Rodrigues Porto Neto. Reforma urgente completa da quadra poliesportiva da comunidade de Altamira, incluindo melhorias na estrutura física, iluminação, cobertura, caso existente, alambrado e pintura da quadra. Aprovado. 156, Domingos Rodrigues Porto Neto. Que seja realizada com urgência a ação de capina e poda das árvores nas ruas da comunidade de Altamira. Aprovado. 157, João Batista Moreira de Jesus. Designação de um agente comunitário de saúde para a localidade de Barriguda, área totalmente descoberta. Reprovada, mas com a sugestão para o autor de encaminhar via ofício. 158, Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira. Revitalizar o Cristo Redentor e iluminação do monumento, como também criação de um espaço de entretenimento e iluminação para visitação no período noturno e instalação de vídeo monitoramento. Aprovada. 159, Domingos Rodrigues Porto Neto. Construção de um novo cemitério público no distrito de Pinga Fogo, diante da situação crítica do esgotamento total da capacidade do atual cemitério. Aprovado. Palmas de Monte Alto, 16 de junho de 2025. Ana Bárbara de Castro Pinto Laranjeira, relatora. Adriana dos Santos Pinto, presidente. Domingos Rodrigues Porto Neto, membro. Feita a leitura do parecer e automaticamente das indicações, eu coloco em discussão. O vereador que quiser fazer uso, que se inscreva. Senhor presidente, me permita falar sentada, considerando aí as 6 indicações de minha autoria, todas elas de grande relevância, todas elas também para atendimento ao povo da zona rural. Eu peço aí aos colegas vereadores, né, que votem favorável. Aliás, eu citei aqui o Colégio Elisa Teixeira de Moura, né, desculpa, aqui na sede, e muito necessário a construção, né, de um refeitório
um colégio enorme, quase 1.000 alunos, e a merenda ainda acontece, né, nas salas de aula e salas com 30 alunos. Então, dá para se imaginar como que acontece, né? Então, a gente precisa intervir nesse sentido, por isso eu faço esse pedido aí ao gestor para que providencie, né, a construção de refeitório para atender da melhor forma possível esses alunos na hora do lanche. Portanto, peço aos colegas aí que votem favorável a todas essas indicações. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdenilson. Cumprimentar todos os vereadores, vereador aqui presente, a imprensa aqui presente, senhores e senhoras aqui presentes. E dizer, senhor presidente, que fiz aí 5 indicações para o nosso município, que são todas 5 indicações, são viáveis para o nosso povo, principalmente na zona rural e também aqui da cidade. Ali na entrada do Agristinho, a gente sabe que sempre tem acontecido vários acidentes ali. Então a gente tem visto que dali do Parque de Exposição para cá, merece quebra-mola. Igual já tem aqui um pedido, inclusive a indicação foi ter da vereadora Selma, do rotatório aqui da cidade. Então também é viável quebra-mola nessas entradas aí da cidade que vem evitar acidente. E também, senhor presidente, solicitei também calçamento aqui para a cidade, principalmente o bairro Nova Palma e o Santa Cruz. Também foi pedido aqui nessa casa, a indicação também. E dizer aos colegas, pedir aos colegas para que votem favorável dessas indicações. E também de banca, que foi feita também indicação para as comunidades. E dizer que minhas palavras eram só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ouvimos aí a fala do vereador Valdenilson. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Adilson. Eu gostaria só de justificar que é o seguinte: foi dispensada a leitura das indicações, mas está em discussão e já ficou como lida ao ler o relatório, certo? Mas a votação das indicações, ela vai passar pelas aprovações por uma aqui, a não ser que o vereador solicite para votar em conjunto. Mas a discussão, ela é posterior à discussão do relatório. Senhor presidente, então... Eu estou percebendo que os vereadores estão votando, confundiu a minha fala, estão discutindo o parecer já com o intuito das na verdade, indicações. a discussão do parecer já estão falando da indicação. Depois vai ter a abertura para falar. Exatamente, da porque indicação, tem a discussão do parecer e depois das indicações, certo? Foi dispensada a leitura e eu dei como lida o relatório, porque tem o mesmo teor que no caso da indicação. Não, o vereador que já fizer não tem problema nenhum. Só estou justificando para que entenda. O vereador Zé Anísio, por exemplo, ele discutiu na hora do parecer do projeto dele, ele falou, e depois, na hora da discussão do projeto, ele não usou da palavra, porque ele já tinha usado durante o parecer. Compreensível. A vereadora vai usar sobre o parecer das indicações? Então, pronto. Não havendo ninguém para discutir quanto parecer, eu coloco o parecer em votação. O vereador concordar com a aprovação do parecer, permaneça como estão. Aprovado o parecer, passamos agora à discussão das indicações. O vereador quiser fazer uso da palavra, que se inscreva. Vereadora Adriana, está inscrita. Senhor presidente, mais uma vez, permita falar sentada. Somente para parabenizar, né, os nobres colegas pelas indicações de extrema urgência e necessidades, né, para o nosso município, mas em especial ao vereador João Batista, pela indicação da construção da quadra poliesportiva na comunidade de Lagoa de Canudos. Indicação essa, João, que desde o início do meu primeiro mandato, que eu venho sempre cobrando, sempre fazendo essa indicação, e acho louvável da sua parte também você solicitar, né? Eu acho que uma andorinha só não faz verão, né? Mais 2, vamos ver como faz. E lhe parabenizo por solicitar. Comunidade essa que, graças a Deus, desde o meu primeiro
da minha primeira candidatura, sempre fui bem votada naquela comunidade. E conte comigo, conte com o meu apoio para essa e outras indicações. Vereadora Ana Bárbara. Senhor presidente, mais uma vez permita falar sentada. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, senhores aqui presentes. Senhor presidente, em relação à indicação, hoje no pacote tem apenas uma indicação de minha autoria, onde eu solicito do chefe do executivo a revitalização ali do Cristo, onde é um monumento e a gente às vezes precisa, né, ter esse cuidado, onde já está bem deteriorado, serve também no espaço de visitação. Então, não só a reforma ali do monumento, mas também a questão de dar uma condição de espaço, fazer um espaço arborizado, se for possível. A gente sabe que não pode usar muitas plantas altas, devido ali, nós temos torres, mas há como fazer um espaço ali de lazer, de entretenimento e visitação, não só para populares aqui da nossa cidade, mas também a visitantes que vêm a Palmas de Monte Alto. Mas também, senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar registrado nessa casa, em relação à indicação 145, de autoria da vereadora Selma, onde fala sobre transformar, na verdade, né, criar o distrito de Barra do Riacho em distrito, onde no dia 8 de abril eu encaminhei um requerimento ao chefe do executivo, não fiz a indicação, mas fiz um requerimento no dia 8 de abril por entender e ver a necessidade do avanço que nós temos hoje da comunidade de Barra do Riacho e uma necessidade, a gente sabe que é um estudo de viabilidade, onde o chefe do executivo vai estar fazendo toda a análise e, de fato, no final, realmente decretar ali a criação do distrito de Barra do Riacho. Talvez, acredito que a senhora vereadora, no momento do meu requerimento, poderia estar solicitando para assinar juntamente comigo, que eu acho que, como a vereadora Adriana colocou aqui, talvez uma andorinha só não faz verão, mas talvez 2, 3 ou 4 poderá fazer muito mais. Então, no dia 8, como eu solicitei, no dia 11, a senhora tive o cuidado de olhar a data, no dia 11 de abril, a senhora foi lá e fez a indicação. Então, por entender da importância, quero aqui agradecer de uma certa forma, porque eu acredito que eu estava no caminho certo, porque quando a gente tem um pedido que a gente solicita e um vereador vai lá e endossa, de uma certa forma, e vai lá, refaz e pede cobra, é porque a gente estava com o sentido correto, que a gente estava na maneira correta de atender e ouvir a população de Barra do Riacho. Então, antes da votação, senhor presidente, eu gostaria de, se possível, assinar como apoiadora na indicação 145, uma vez que eu requeri, no dia 8 de abril, já me manifestei nessa casa o interesse e a vontade de ver o distrito de Barra do Riacho, o povoado de Barra do Riacho, perdão, como distrito do nosso município, como mais um distrito do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Ouvimos aí a fala da vereadora Ana Bárbara, o vereador João Batista com a palavra. Senhor presidente, boa noite a todos os colegas vereadores, a imprensa, o público aí, em geral. Essas duas indicações minhas, de suma importância da quadra, do Lago do Canudo, o esporte, nossa, é vida. E hoje está aqui o nosso secretário aí, parabenizar também pela presença. E o outro do quebra-mola aí na Baité, é de suma importância aquele quebra-mola, que aí já teve vários acidentes que já teve naquela região, é de suma importância. Eu não vou nem usar muito tempo, e peço aos colegas aí pela aprovação, e desde já agradeço a vereadora Adriana, igual ela falou, que duas andorinhas, viu? Sabe falar a verdade. Pronto, ouvimos aí a fala do vereador João Batista. Não havendo mais nenhum inscrito, eu gostaria de descompatibilizar da mesa, passando a senhora presidente, que eu gostaria de fazer uso da palavra, senhora presidente. Não, com a palavra, na discussão das indicações, o vereador Neto.
Senhora Presidenta, caros colegas vereadores, vereadoras, meus senhores, minha senhora aqui presente, secretário de Esporte Patrick e a imprensa aqui presente. Senhores aqui do Pinga Fogo, mais uma vez, né? Muito obrigado pela presença e aqui estamos num momento do qual fiz uma indicação a essa casa para encaminhar ao prefeito, ou seja, várias indicações, mas duas que falam do distrito de Pinga Fogo. Uma delas é o recapeamento asfáltico da estrada que liga a BR-030 até chegar no distrito. Nós sabemos que quem passa por lá está vendo que já está precisando de uma melhoria naquele asfalto. Asfalto esse que foi de grande importância para aquele distrito, onde interligou o Pinga Fogo ao mundo, sem precisar pisar em chão batido. E hoje também, senhora presidenta, tem uma indicação de grande importância. Nós tivemos aqui hoje, no primeiro momento, fazendo uma homenagem ao nosso amigo Custódio, do qual foi sepultado na quarta-feira. E ali, antes mesmo do ocorrido, o próprio Custódio e os demais colegas, como o amigo Gina e outros mais, me solicitaram que o cemitério do Pinga Fogo só tinha apenas 2 covas, e uma foi ocupada pelo amigo Custódio. Então, hoje lá só existe uma vaga, né? Só existe uma vaga, não mais, né? Eu não tive conhecimento. Então, não tem mais nenhuma vaga no cemitério do Pinga Fogo. Então, isso é de grande e urgência urgentíssima, né? Que essa indicação chegue a essa casa. E eu creio que o prefeito, já comuniquei ele pessoalmente no dia do velório do amigo Custódio, mas é de grande importância que os senhores vereadores, nesse momento, aprovem essa indicação para que possam reforçar mais o meu pedido pessoal e agora aqui através dessa indicação. Também, senhora presidente, fiz a solicitação de melhoria da quadra poliesportiva dali do distrito da localidade de Altamira e gostaria que o senhor secretário, mesmo não sendo secretário de obra, mas sei da sua sensibilidade com o esporte, um homem que nasceu, que cresceu no berço do esporte e que por isso se tornou hoje, né, um grande batalhador junto da política e hoje secretário de esporte, que nos ajude também a estar defendendo junto ao prefeito, mesmo que não é da sua obrigação, a sua pasta é promover o esporte e não construir quadra poliesportiva e nem tampouco reformar. Isso é a Secretaria de Obra, mas peço esse apoio para que o senhor prefeito possa estar nos ajudando a atender essa solicitação. Portanto, senhora presidente, quero aqui agradecer e pedir aos colegas vereadores que aprovem as indicações. E parabenizar os colegas vereadores, né, pelas demais indicações que foram apresentadas. Boa noite, muito obrigado, senhora presidente. Senhor presidente, solicitar... Não, não é só... tá. Eu retorno os trabalhos ao presidente. Peça ela, você começou. Não, ela já retornou, eu ia pedir. Tá. Eu gostaria de... Assumindo os trabalhos agora, damos continuidade à sessão. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de requerer a votação em conjunta das indicações apresentadas. Pronto. Em discussão a solicitação da vereadora Ana Bárbara. Quem concordar que permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, nós vamos votar o pacote das indicações de uma só vez. O vereador concordar com a aprovação que diga sim, que discordar que diga não. Vereador Vandilson? Sim. Vereador José Anísio? Sim. Vereador Valdenilson? Sim. Vereador Joaquim? Sim, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto? Vereadora Selma Teixeira? Vereador João Batista? Sim, senhor presidente. Vereador Almir? Sim, senhor presidente. Vereadora Ana Bárbara? Sim, senhor presidente. Vereadora Adriana? Sim, senhor presidente. Chegamos ao fim.